Fala, primeirão, mais uma aula nossa aí de radioatividade. Nós iniciamos a introdução de radioatividade na aula passada e agora nós estamos nessa sequência aí de radioatividade, tá certo? Nós falamos um pouquinho dessa introdução, falando do seu surgimento, né, como se vai se proceder essas partes de radioatividade, e agora nós vamos para a classificação ou tipo de radiações na aula passada que nós já comentamos. Então hoje nós vamos para tipo de radiações. Os tipos de radiações dentro da radioatividade são três: é o alfa, o beta e o gama. Você só tem que lembrar que as radiações estão dentro do núcleo do átomo, né? E elas, quando o elemento está radioativo, ele está estressado, estão lembrados da nossa conversa? Ele sai de dentro do núcleo do átomo. E quando ela sai, ela altera. Algumas vezes aumentando ou diminuindo tanto a massa como o número de prótons, e é isso que a gente vai perceber. Primeira classificaçãozinha aí é em relação às emissões alfa ou partículas alfa. Está aqui representado pela letra grega, esse alfa tem número de massa igual a 4 e número de prótons igual a 2. Na verdade, as emissões alfa são partícula com carga elétrica, mais, né, positiva, constituída de 2 prótons e 2 nêutrons. Temos que lembrar que 2 prótons e 2 nêutrons corresponde à massa, a soma dos dois corresponde à massa. E lembrando também que esse alfa sai de dentro do núcleo do átomo. Quando ele sai de dentro do núcleo do átomo, há uma diminuição de 4 unidades desse elemento e uma diminuição de 2 unidades do prótons desse elemento. Essa 4 unidade ela diminui em relação à massa. A velocidade das partículas alfa, ela tem em média 20.000 quilômetros por segundo, muito rápida, 20.000 quilômetros por segundo é a velocidade média das partículas alfa. O poder de penetração na matéria é pequeno, são detidas, né? elas são interrompidas ali pela pele, ela não passa na pele. Uma folha de papel também, se nós observarmos, ela é retida também, ela bate numa folha de papel e volta, né? E também ela tem um poder de penetração de 7 centímetros no ar atmosférico, né? Então é bem tímida aí. Já o poder de ionização, ou poder ionizante, né, que é o poder de transformar-se em íons, é elevado. Por onde passa, captura elétron, transformando-se em átomo de hélio. Interessantíssimo aí. Transformando-se em átomo de hélio. Você sabe que hélio tem número atômico 2, né, e massa 4. Então é isso que a gente tem que verificar, essa massa do nosso hélio aí. Então vamos lá caracterizar aqui essa radiação. Vamos para a primeira lei da radioatividade, que corresponde exatamente a emissões alfa, que é chamada de lei de Soddy. Olha o que ela diz, essa primeira lei. Quando um núcleo emite uma partícula alfa sem o seu número atômico diminui de 2 unidades e seu número de massa diminui de 4 unidades. Foi aquilo que nós falamos anteriormente. Toda vez que a partícula alfa ela sai de dentro do núcleo de um átomo, há uma alteração nesse átomo. Ela altera 4 unidades na massa e 2 unidades no prótons. Olha só, esse átomo genérico, que eu vou chamar de X, ele está o quê? Ele está radioativo, estressado. Ele vai emitir daqui de dentro uma partícula alfa. Emitiu, está aqui a partícula alfa. Significa que a massa reduziu 4 unidades e o número atômico reduziu 2 unidades. Por isso que ela se transforma em outro elemento. Ela mudou a identidade. Nós sabemos que a identidade de um elemento químico está relacionada a quem? Está relacionada ao seu número de prótons, seu número atômico. Olha só, eu tenho urânio tem número de massa 235 e número de prótons 92. Se daqui de dentro sai um alfa, quer dizer que essa massa aqui vai diminuir 4 unidades e esse próton vai diminuir 2 unidades. Essa diminuição faz com que esse elemento se transforme em outro, que é o tório, se transformou em outro elemento, porque diminuiu 4 unidades da massa e 2 unidades aqui
no nosso número de prótons. Legal, interessantíssimo. Primeira lei da radioatividade, chamado de primeira lei de SOD, tá certo? Dando continuidade aí, nós vamos falar da segunda emissão, ou segunda radiações, que nós chamamos de radiações beta, representado pela letra B, esse B aqui, um B grego, né? Observe que a massa aqui é 0 e aqui embaixo é -1. Significa o quê? Que aqui não vai ter alteração na massa e aqui vai ter um aumento de uma unidade. Negativa aumenta, né? Vai ter aumento de uma unidade. Então, o que significa que as partículas com carga elétrica negativa é uma massa desprezível, ou seja, os elétrons atirados para fora do núcleo. Todos são atirados para fora do núcleo. Então, eu tenho aqui o meu nêutron, que é igual a próton, mais elétron, mais neutrino. Ó, dentro do núcleo existe quem? O prótons, o elétrons e os neutrinos. Então, entenda só que coisa maravilhosa. A gente sempre falou lá em estrutura atômica, né, na atomística, que os elétrons ficam onde? Na eletrosfera. Agora, eu estou lhe dizendo que dentro do núcleo, dentro do nêutron que está dentro do núcleo, tem um elétron. E esse elétron é que nós chamamos de beta. Os prótons permanecem no núcleo. E os elétrons e os neutrinos são atirados para fora dele. Olha só, isso representa o neutrino, que aumenta, diminui a massa em 1 e não altera o nosso número de prótons. Então, ó, nosso prótons aqui fica do mesmo jeito, ele não foi alterado. Já o meu beta também é atirado para fora, que tem a massa também que não altera, mas aqui aumenta uma unidade. Mas o meu neutrinos. Isso é meu nêutron, tá certo? Vamos dar sequência aí sobre essas classificações aí da nossa radioatividade. Vamos lá. Velocidade média, 95% da velocidade da luz. Muito rápido aí essa velocidade dessa partícula beta. Poder de penetração é 50 a 100 vezes mais penetrante que as partículas alfa. Penetra no ar atmosférico aí com tudo, na matéria em si. São detidas por 1 centímetro de alumínio ou 2 milímetros de chumbo. Só quem detém é uma estrutura mais extensa, né, de alumínio ou de chumbo. Danos aos organismos. Dano ao nosso organismo são maiores do que as emissões alfa, que ele pode penetrar até 2 centímetros no corpo humano e causar danos sérios e danos até irreversíveis. E aqui nós vamos falar, quando se fala de beta, fala da segunda lei da radioatividade, que é a lei de SOD, né? Ou seja, é Fanger-Russell. Então, quando um núcleo emite uma partícula beta, seu número atômico aumenta uma unidade e seu número de massa não se altera. Então, está aqui um elemento químico, eu tenho a massa e o número de prótons. Quando o beta é emitido, olha só, vai se transformar, emitir, ó, seu número atômico aqui, só quem vai se alterar é o seu número atômico, aumenta uma unidade a mais, se transforma em outro elemento químico. Aqui está o bismuto. Uma característica do bismuto, eu tenho um número 210, que é a massa, e 83, que é o meu número de prótons. Ao o beta sair daqui de dentro, a massa continua a mesma, ó, 210. Mas aqui há uma alteração no meu número de prótons, foi para 84. E aí é o número de prótons de quem? Do polônio. Então, bismuto se transformou em polônio. Interessante, né? Próxima aula a gente volta para falarmos mais sobre essas partículas, que é muito interessante. Valeu? Até a próxima aula. Até a próxima.